Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o quarto domingo da Páscoa, que na nossa fragilidade encontremos a fortaleza do Senhor. No Evangelho deste domingo, ouvimos a parábola do bom pastor. As ovelhas escutam e seguem a voz do pastor e não do ladrão. Aqueles que não passam pela porta, mas atravessam o redil por outro caminho, são assaltantes e não devem ser ouvidos. Cristo é a porta das ovelhas. Aqueles que atravessam os caminhos da vida com Jesus encontram verdes pastos para descansar. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, nós celebramos hoje o quarto domingo da Páscoa. Jesus está vivo e hoje a igreja, nossa mãe, lembra para a gente que Jesus está vivo e está perto. Ele é o bom pastor das nossas almas. Talvez poucos nomes, poucos títulos que a gente dê a Jesus sejam tão queridos como esse, bom pastor. Parece que esse nome lembra para a gente alguma coisa que tem a ver com cuidado. Ser pastoreado, ser apacentado, é ser cuidado. E talvez isso fale ao coração da gente, porque mesmo depois que a gente já cresceu e teve que assumir a responsabilidade de cuidar de outros, a gente continua precisando ser cuidado. E pode ser que, de vez em quando, a gente dê uma olhadinha para a retaguarda e fique assustado, porque não parece ter muita gente. A gente tem que cuidar, mas quem é que está cuidando de mim? Pois é, Jesus é o seu bom pastor. E o cuidado dele não falta nunca. Jesus está perto, Jesus se importa, Jesus se interessa pelo que tem havido com a gente. Ele é o nosso bom pastor. Talvez por causa disso, um dos salmos mais queridos da Bíblia é justamente o Salmo 22, que é o salmo que a gente rezou hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Acho que na casa de alguns de vocês, pelo menos, deve ter uma Bíblia lá em algum lugar, aberta, pegando poeira, no Salmo 22, né? Lembramos que Bíblia é um livro, livro serve para ler, não é para botar em cima da cristaleira, né? Mas é uma maneira que a gente tem de mostrar, olha, a gente sabe que Ele está cuidando da gente. Beleza, porque Ele está mesmo. O Salmo 22 tem alguns detalhes muito bonitos que eu queria dividir com você e que também tem a ver com as outras leituras da palavra que nós escutamos hoje. A primeira coisa que me chama a atenção no Salmo é que o comecinho dele, se você prestou atenção na primeira estrofe do Salmo, fala mais de uma vez de algo que eu tenho certeza que a maioria de nós tem precisado muito: descanso. Ele descansa a minha alma, ele me leva para mergulhar em águas repousantes. E sabe, a gente está acostumado a pensar que no Senhor a gente encontra perdão para os nossos pecados. E é verdade, Ele sabe perdoar e Ele não se cansa de perdoar. E a gente imagina que no Senhor a gente encontra paz, e é verdade, Ele é a nossa paz. Mas eu acho que é muito gostoso a gente saber que a Bíblia diz para a gente que no Senhor a gente também encontra descanso. A nossa vida tem sido uma vida muito agitada e cheia de pressões. E o problema de você ficar pressionado durante muito tempo é que chega uma hora em que você não desliga mais. Até quando podia, você não consegue. É o famoso fulano está ligado em 220. Conhece isso? E a gente acha que isso é elogio. Não é não, viu? Se andaram dizendo para você, você está ligado em 220, você achou o máximo. Pensando que era elogio, não é não, você está ficando doido mesmo, né? Está ficando biruta, né? A gente não consegue parar. É uma cobrança que não tem fim, é uma agitação e, portanto, uma ansiedade que não tem fim. É uma impressão de que a gente não está dando conta nunca. E sabe, isso causa um cansaço que não é físico, é na alma. É como se a gente tivesse a impressão de que nada é o bastante, nunca está bom. É uma sensação de falta o tempo inteiro. E isso gera insatisfação. E a gente pode ficar com um olhar crítico, a gente só vê o que não está bom, o que ainda não está legal. A gente não consegue curtir nada, porque sempre e só a impressão é de que está faltando. E a gente corre e nunca alcança um esgotamento dentro que não tem fim. Pois é, e a Bíblia diz, se você for apacentado pelo Senhor, se você seguir a Ele e aprender com Ele, Ele vai trazer para você descanso. Não quer dizer que você vai ter que parar de lutar. A luta tem que ir adiante. Não quer dizer que você vai ter agora umas férias, de repente, do nada. Não, as férias estão ficando cada vez mais curtas, é verdade. Mas mesmo no meio da luta, a gente pode descansar o coração da gente pela fé, quando a gente lembra que não está lutando sozinho, quando a gente lembra que não conta só com as nossas forças, quando a gente descobre que não precisa o tempo inteiro ter essa sensação de que não está bom, não é o bastante. O Senhor tem sido bom. E se a gente parar para olhar um pouquinho ao redor, ainda que haja coisas a resolver, lutas a vencer, vitórias a conquistar, a gente já tem sido muito abençoado por Ele. E quando a gente descobre isso, o coração da gente acalma um pouquinho. Descansar em Deus, descobrir o quanto a gente tem sido abençoado. Repito, não quer dizer que as lutas terminaram, mas você luta como uma pessoa que é cuidada por Deus. Descobrir que a gente não está lutando sozinho. E quando a gente percebe que tem alguém com quem dividir
os fardos da gente, pronto, a gente já ajeita eles melhor nos ombros. Um fardo arrastado cansa muito mais do que um fardo ajeitado nos ombros. Lembra quando você vai fazer exercício na academia? Agora minhas ovelhas estão todas na academia. De vez em quando eu estou indo para algum canto aí passo na Dias da Cruz, todas elas estão indo lá, né? Se cuidando. Isso aí, menina, coragem, né? Mas se você for para a academia e começar a fazer um exercício mal feito, ele vai sobrecarregar você, vai cansar mais e não vai trazer bom resultado. Pois a vida é um pouquinho assim, viu? Se a gente arrasta os nossos fardos, se a gente tem a impressão de que está carregando eles sozinho, eles vão pesar mais e vão nos fazer mal. Quando a gente descobre que a gente está suportando os fardos da gente, mas tem alguém que está ajudando a gente ajeita essas coisas melhor, cansa menos. Deus tem descanso para a sua alma. Esse descanso já é para agora, enquanto você luta. Mas o segredo é deixar-se cuidar por Ele. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem na família um filho, um neto, que a gente quer ajudar, mas que não se deixa ajudar. Não se deixa ser cuidado. Aliás, não é só filho e neto, não. De repente tem um avô, uma avó, que se você deixar, também não sabe ser cuidado, reclama. Vocês agora querem mandar em mim. Não, vovó. O pessoal está preocupado, quer ver você bem. Por isso que eles estão pedindo uma coisa ou outra, dizendo uma coisa ou outra. Mas sabe, deixar-se cuidar, às vezes é um grande desafio. A gente continua teimando em querer pegar tudo para a gente. Deixar-se cuidar pelo Senhor. Ele é de verdade. E Ele se importa de verdade. E Ele quer entrar nessas lutas da gente junto com a gente, para que a gente não se sinta sobrecarregado e possa ter o coração menos cansado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, eu não vou ser uma pessoa o tempo inteiro insatisfeita. Uma pessoa que sempre tem a impressão de que não está bom, não é o bastante, está faltando. É uma pessoa insatisfeita e uma pessoa que tem a impressão de que não pode parar. Ela nunca curte nada. Quando a gente diz com o Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a gente está dizendo, Ele me satisfaz. Ele me faz ver que eu já tenho sido tão abençoado. Eu sei que tem muita luta pela frente, mas olha, eu não sou daqueles que acham que nessa vida sempre está faltando, nunca está bom. É a turma, né, que tem mania de limpeza, né? Olha para tudo e só vê sujeira. Já percebeu isso? Quem tem mania de limpeza, olha para tudo e só vê sujeira. O insatisfeito é um pouquinho assim. A pessoa que não descansa, louvando a Deus, obrigado, Senhor, que semana legal que eu tive, ou que dia bom que eu tive. Ela só vê o que não está legal ainda, o que não está pronto ainda. E olha, não quero te enganar não, querido, mas você deve estar sendo chato para alguém, viu? Porque se todo mundo que chega perto, você só aponta o que não está bom e não consegue dividir coisas legais, não quero te enganar. Mas se o pessoal começar a não querer conversar com você, não é porque todo mundo é ingrato, é porque essas pessoas... Não, é porque você só reclama. E ninguém gosta. Ninguém gosta. Chegar perto de alguém que sempre vai apontar o que não está bom, o que está faltando, mostrando para todo mundo que não é adequado o bastante. O pessoal pula fora, querido. Então, gratidão a Deus descansa o coração da gente. Reconhecer que Ele é bom descansa o coração da gente. Depois o Salmo vai dizer, o Senhor me leva pelo caminho mais seguro por amor do seu nome. Aprender a caminhar com Jesus. O que torna o caminho da vida da gente seguro é a presença dele. Não é que o caminho seja fácil. Aliás, o caminho certo, geralmente, não é tão fácil.
O que faz o caminho da nossa vida ser seguro não é que a gente tenha o controle de tudo, porque a gente planejou o caminho e agora ele vai ser do jeitinho que a gente quer, porque a vida se encarrega de cortar o barato da gente. Essa vida é muito teimosa, a gente programa um monte de coisa e ela faz questão de virar do avesso e ser diferente. O que faz o caminho ser seguro é caminhar com Jesus. Então eu estou passando por coisas que eu não queria, eu não tinha imaginado passar. Ok, mas se eu estou passando com Ele, Ele vai ser a minha segurança. Ele vai ser o meu apoio. Agora, caminhar com Jesus significa caminhar pelo caminho certo, não pelo caminho fácil. Não confunda as coisas, né? Essa semana, cheia de feriado, né? Nunca vi minha vida, misericórdia, muito carioca isso, né? Feriado, dia sim, feriado, deu outro feriado. Outro. Eu fui almoçar na casa da minha família, aí teve uma hora lá que a minha cunhada mandou uma mensagem, essas que vocês mandam, bom dia, aí mandam, né, uma mensagem depois, ela mandou lá para o meu irmão uma mensagem que ela achou bonita, não sei se tinha alguma figura bonita, mas a mensagem era mais ou menos assim, hoje você vai ter um dia abençoado, estou abrindo uma porta larga para você, e não sei, eu falei, cunhada, eu acho que, não sei não, mas essas mensagens de vez em quando a gente não pode, porque Jesus nunca prometeu abrir porta larga, né? O concorrente é que promete isso, né? Cuidado, viu, com essas mensagens, eu vou abrir uma porta larga, na minha Bíblia só diz que a porta vai ser estreita. O pessoal quer fazer bonito, nunca leu a Bíblia, quer botar mensagem de motivação vai lá, a porta larga. Eu falei, olha, a porta larga, até onde eu sei, quem alarga a porta costuma ser o concorrente. Não entra muito nessa não, fica de olho, porque essas mensagens às vezes enganam a gente. Parece legal, bonito, mas de onde é que está vindo? Né? Irmãos, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas o caminho é seguro se você tem caminhado com Jesus. Agora, o que significa caminhar? Eu tenho que caminhar com Jesus sim, padre. Eu vou na rua, logo que eu entro no carro, eu boto um louvor, eu vou no carro. Tá bom, que bom que você está ouvindo louvor e não funk, né? Faz bem para a sua saúde. Mas não é bem isso, né? Não, eu caminho com Jesus sim, ó, tá vendo? Vou mostrar para o senhor. Aí me puxa um cordão com 35 medalhas, né? A Sagrada Família toda, os apóstolos, vai juntando gente, né? Tá bom, pode usar, mas não é bem isso. Caminhar com Jesus é um pouquinho mais do que isso. E aí a primeira carta de São Pedro, que a gente ouviu na segunda leitura, fala justamente do que é caminhar com ele. São Pedro diz assim, ele abriu para vós um caminho, ele deixou para vós um caminho para que sigais os seus passos. E aí São Pedro diz quais são os passos. 1. Sendo injuriado, ele não devolveu as injúrias. Sendo atormentado, ele não se tornou agressivo. Nunca se ouviu mentira em sua boca. E em meio a toda a pressão, ele entregou sua causa nas mãos do Pai. Isso é caminhar com Jesus. Irmãos, dia a dia colocar os pés nas pegadas que Jesus deixou, isso faz com que o nosso caminho seja seguro. Só que às vezes isso significa ir na contramão do mundo, ir na contramão do que a gente tinha vontade, porque olha, de vez em quando a gente tem vontade de pegar uma curva e sabe lá ir para onde, né? O caminho seguro é pôr os pés nas pegadas dele. Sendo injuriado, não devolveu a injúria. Sendo atormentado, não agrediu. Não pagou o mal com o mal. Ao contrário, sofreu por fazer o bem, mas colocou sua causa nas mãos do Pai. Irmãos, conseguir fazer isso é um grande desafio, mas isso é caminhar com Jesus. Não tem jeito, é desafiador para a gente, mas essa é a nossa tarefa, ou como diz São Pedro, esse é o nosso chamado, andar com Ele. Veja, as pessoas chegam até a gente do jeito que elas chegam. E elas chegam trazendo uma história às vezes complicada, trazendo um momento de vida complicado, um monte de coisas.
As coisas que as pessoas dizem, as coisas que as pessoas fazem, a maneira como elas chegam, nem sempre essas coisas têm a ver com a gente, mas sempre tem muito a ver com elas. E às vezes a gente precisa lembrar disso. Olha, essa pessoa está andando por um caminho que não é muito seguro. Ela corre o risco de se perder nos rancores, nas impaciências dela, nesse espírito de briga, ok. Só que eu tenho buscado andar pelo caminho seguro. Então a pessoa vai chegar a mim do jeito que ela chega, e isso não quer dizer que eu tenha que dar a mão para ela e andar por esse caminho dela. Opa, ok. A pessoa chegou meio descompassada, chegou meio... Só que isso está falando do modo como ela está caminhando. Eu posso pedir a ajuda do Senhor para, mesmo num ambiente que se tornou quente ou complicado, não abandonar o caminho que eu estou fazendo com Ele. E aí o Senhor vai me dar aquela virtude maravilhosa, que na Bíblia deve ter outro nome, mas que em bom português significa jogo de cintura, para a gente saber passar no meio de situações em que as pessoas chegam a gente do jeito que chegam, às vezes até trazendo injúrias, mas a gente não precisa dar a mão para elas e seguir pelo caminho delas. Ao contrário, se a gente permanecer no nosso caminho, pode ser até que a gente ajude a esfriar um pouquinho o ambiente que ficou quente, mudar um pouquinho a maneira de levar as coisas. Talvez não dê para fazer isso num dia só, mas se a gente for perseverante em caminhar com o Senhor, aos pouquinhos alguma coisa pode mudar naquele ambiente. Agora, lembra disso, o caminho seguro é com Ele. Quando você solta a mão dele e dá a mão para aquela pessoa que chegou, às vezes atropelando tudo, e você começa a devolver do mesmo jeito, você está indo por um caminho que é perigoso. Pode ser que você se perca no meio de tudo isso, como talvez essa pessoa tenha se perdido. Calma. O caminho seguro é sempre com Ele. Não se perca dele. As pessoas chegam e o modo como elas falam e o que elas falam, fala muito delas, do que elas encontraram no caminho, do modo como elas decidiram caminhar. Isso não quer dizer que eu tenha que entrar na onda e se me injuriou, eu vou injuriar, se me fez mal, eu vou fazer mal, sabe? Bateu, levou, aquelas coisas que a gente sabe, né? Mantenha o seu caminho com Jesus Cristo. Põe os pés onde Ele pisou. E São Pedro, nesse trechinho da primeira carta que a gente ouviu hoje, deixa bem claro para a gente, Jesus não se deixou tomar pelo ambiente ao redor dele. Pôs tudo nas mãos do Pai, mesmo tendo que sofrer por fazer o bem, não foi arrastado por aquilo que ele encontrou ao redor dele. O Senhor me guia pelo caminho mais seguro, por amor do seu nome. Por fim, o evangelho de hoje é um trechinho do capítulo 10 do Evangelho de São João, que é o capítulo no qual Jesus retoma isso tudo e diz: eu sou o bom pastor de vocês. Sou eu que tenho cuidado de vocês assim. E no trechinho que a gente ouviu hoje, Jesus usa uma expressão para falar dele próprio, que é bonita, mas que não é comum. Eu sou a porta. Jesus disse antes, eu sou o bom pastor, e agora ele diz, eu sou a porta. Bom, Jesus diz isso porque no tempo dele, quando no final do dia os pastores recolhiam os rebanhos nos redis, o pastor dormia na entrada do redil, na porta do redil. Então, se houvesse algum animal tentando entrar para pegar alguma ovelha, ou se alguma ovelha pensasse em fugir, o pastor estava deitado na porta. Imagina você deitado na porta da sua casa. E ali ele tomava conta do rebanho. Por isso Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Irmãos, Jesus comparou a vida cristã a uma porta estreita e a um caminho estreito. Uma porta a gente passa com um passo. Eu estava do lado de fora, fiz assim, passei pela porta, agora eu estou dentro, estou seguro. Um caminho a gente tem que fazer com muitos passos. É o
dia a dia. Jesus está dizendo para a gente, olha, eu sou a porta. Quem entra por mim não está mais fora, não está mais em perigo, vai ser salvo. Agora, tendo entrado pela porta, eu vou conduzir você por um caminho que você vai ver que vale a pena. Mas para alguns de nós, hoje talvez ainda seja dia de passar pela porta. Eu ainda estou me sentindo do lado de fora, eu ainda estou me sentindo perdido, eu ainda estou me sentindo com medo, eu não me sinto seguro. Pois então entra por essa porta, Senhor, me põe dentro do teu coração, me guarda nas tuas mãos, eu confio no Senhor, eu quero confiar no Senhor. De hoje em diante, eu quero que o Senhor apacente o meu coração, que tem sido arrastado por tanta coisa, eu agora quero caminhar com você. Quando você diz isso, você está passando pela porta. Jesus depois vai dizer em todo o Evangelho, as ovelhas escutam a voz do pastor, não escutam estranhos. O pastor chama cada ovelha pelo nome. Jesus está dizendo para a gente assim, o nosso relacionamento passa por você me ouvir e eu mostrar para você que estou perto, falando com você. O relacionamento de uma ovelha com o pastor passa muito pela ovelha aprender a conhecer a voz do pastor e o pastor usar a voz dele para juntar as ovelhas. Internet tem muita porcaria, mas de vez em quando tem coisa legal. Bota lá no Google assim, o pastor das ovelhas chamando as ovelhas. Vai aparecer algum vídeo de algum lugar do mundo de um pastor falando, gritando e as ovelhas correndo. Se o vídeo for legal, depois vai ter outra pessoa falando, gritando e as ovelhas não dão nem bola. Porque elas sabem qual é a voz que atrai a elas. É a voz daquele que cuida, é a voz do pastor. Pois, irmãos, Jesus diz, olha, o nosso relacionamento é assim, viu? Eu sei que todos nós aqui consideramos Jesus importante para a nossa vida, porque senão a gente não estava numa igreja às 10h30 da manhã de domingo, com um sol desse, você podia estar na lagoa, correndo. Né? Então, Jesus é importante para a gente, mas olha, eu vou tentar explicar uma coisa, não sei se eu vou conseguir. Que Jesus seja importante, isso ninguém tem dúvidas. Mas o que muda a vida da gente é a gente descobrir que o nosso relacionamento com Jesus é importante. Porque Jesus pode ser importante e está longe. Eu imagino ele longe, grande e longe, que nem o sol. Agora, se eu descubro que o que importa na minha vida é o meu relacionamento com ele, é entender que ele está perto e que ele tem a ver com cada coisa da minha vida e que ele se interessa por mim e que ele tem planos para mim. Quando eu descubro isso, muda tudo. Aliás, a vida da gente só muda nessa hora. Antes, você pode considerar Jesus importante, maravilhoso, mas ainda não vai mudar. Muda quando você descobre, mas o que ele quer de mim? Como é que eu posso viver isso junto com ele? Aí começa um relacionamento. Nessa hora muda tudo. Pois Jesus diz, o nosso relacionamento passa por você aprender a me ouvir, aprender a me entender e eu dirigir a sua vida. Isso tem a ver com oração, que todo mundo pode fazer por você, mas ninguém pode fazer no seu lugar. Ah, fulano reza por mim, rezo. Mas eu não posso rezar no seu lugar, porque o seu relacionamento com o Senhor, eu não posso ter no seu lugar. Olha, Senhor, eu estou aqui em nome da fulana, ela não pôde vir hoje, porque ela está com muitas outras coisas para resolver, mas ela me mandou aqui para vir falar com o Senhor. Não dá, isso é esquisito, né? Relacionamento com Deus, ninguém pode ter no lugar da gente. Ouvir a voz de Deus tem a ver com isso. Você está buscando a Ele? Você para um pouquinho para estar com Ele? Ou, não, pai, eu até rezo durante o dia, mas eu rezo enquanto estou lavando louça. Ou então eu rezo enquanto eu estou indo para o trabalho. Ou olha, isso tudo pode fazer, é beleza. Agora, uma das reclamações que eu mais escuto, deixa eu até olhar para cima, na igreja, é que, às vezes, as esposas, principalmente, dizem assim, pois é, pai, meu marido, quando eu vou falar com ele, se ele estiver batendo um prego na parede, ele nem para me ouvir. Marido, quero falar com você. Fala aí, mulher.
estou botando prego aqui. Não, mas é um negócio importante. Não, eu estou te ouvindo, eu ouço com o ouvido. E a mulher fica para morrer, ela quase que puxa o banquinho do marido ali, né, para ver se ele leva um tombo. Porque, de fato, como é que eu posso levar a sério, né, um relacionamento se a pessoa com quem eu estou querendo conversar não para nada do que ela faz simplesmente para a gente se olhar e se ouvir? Agora, se funciona assim no relacionamento de marido e mulher, né, gente, no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Você pode rezar enquanto você lava a panela, zero problema. Enquanto você vai para o trabalho, zero problema. Mas para um pouquinho para estar com Ele. Aí você vai ouvi-lo melhor. Aí você vai percebê-lo melhor. Ouvir ao Senhor tem a ver com conhecer a palavra. Se você não lê a sua Bíblia, mas a Bíblia é difícil, eu não estou pedindo para você ler o Deuteronômio. Vai ler o Evangelho de São Mateus, pronto. Vai ler. E se você começar a ler, aos pouquinhos essa resistência da dificuldade vai sendo vencida. Vai sendo vencida. Mas se você não conhece a palavra do Senhor, como é que você vai diferenciar a palavra dele dos estranhos que toda hora chamam você? É por aqui, desse jeito, tem problema não, todo mundo faz assim, ninguém vai saber não. Como é que você vai diferenciar a voz de Jesus se você sequer conhece essa voz? Da voz dos estranhos que chamam a gente para lá e para cá. E olha, gente, os estranhos metem a gente em cada uma, que entrar é fácil, mas sair depois. Eu tenho certeza que você já entrou numa na sua vida, porque deu uma de Maria vai com as outras, que depois, para sair, meu amigo, você teve que sambar e, de repente, nem conseguiu muito. Pois é. Mas se eu não conheço a palavra de Jesus, como é que eu vou poder discernir o caminho que ele tem para mim do caminho que os outros estão dizendo que é tranquilo, porque todo mundo faz assim? Eu vou ouvir qualquer um e eu vou atrás de qualquer um. E a gente está num tempo em que todo mundo está falando muito, dando muito palpite, e se a gente permitir, a gente se perde. Seu relacionamento com o seu bom pastor, como é que anda? Ele é bom pastor, mas será que eu tenho sido uma ovelha que se deixa cuidar? Ou será que eu tenho sido como um filho, um neto do qual eu reclamo tanto, mas que no fundo está parecendo muito comigo? Porque ele não escuta, porque ele não quer ouvir o que a gente tem para dizer? Sim, mas eu faço diferente? Ou será que no fundo eu também penso que vou dar conta sozinho, e eu sei como é que é, e é do meu jeito? Talvez a gente comece até a reclamar menos dos filhos e dos netos, se a gente perceber que a gente não está fazendo muito diferente do que eles fazem. Seu relacionamento com Jesus é muito importante. Aposta nele. Separa um tempo para orar. Abra a sua Bíblia. Enfrente o desafio de ler mais a Bíblia. E você vai começar a perceber melhor a voz do bom pastor, que vai salvar você de muitas ciladas, de muitos perigos, que se você não prestar atenção, podem acabar afastando você do caminho melhor, do caminho mais seguro. Jesus é o nosso bom pastor, mas tomara que a gente aprenda a ser também boa ovelha e boa ovelha para Ele.